estou aqui com uma paginazinha no browser aberta, com sua desenvolvedora à esquerda e a página à direita. E é só um exemplo de como que um algoritmo ocupa mais memória quando você faz ele armazenar um vetor maior. Então, assim, a gente não vai entrar em detalhes de tudo que um algoritmo pode fazer, que ocupa memória mais ou menos, quanto de memória ocupa e o que é memória para começo de conversa. Isso aí a gente deixa para depois. Vamos ver só que o vetor, basicamente, quanto mais elemento tem, mais ocupa. Então, assim, do lado esquerdo tem um algoritmozinho que, dado um tamanho, ele cria um vetor com esse tamanho. Então, eu ponho aqui um tamanho, se eu clicar em Build Input, ele vai criar um vetor com o tamanho que eu puser. Aí aqui à esquerda, eu vou ativar monitor de memória. Aí, quando eu mandar ele fazer alguma coisa, e essa coisa ocupar a memória, vai aparecer aqui um pico, dizendo que ocupou a memória. Então, vamos começar com um vetor de tamanho 1 milhão. 1 milhão, vou clicar aqui em Build. Olha lá, deu um pico aqui. Se eu selecionar, ele mostra aqui que ocupou 5 megabytes de memória. Então vamos por aqui que um vetor de tamanho 1 milhão ocupou 5 megabytes da memória. Esse vetor é criado globalmente com o código dessa página, então ele vai continuar existindo. Ele está criado, ocupou 5 megabytes e ainda está ocupando. Agora vamos criar um de tamanho 10 milhões. 10 milhões. Criei. Deu um pico bem maior que o outro. A gente selecionar, quase 60. Vamos arredondar para 50 MB. Essa história de memória, igual ao tempo, é só em ordem de grandeza que dá para falar direito. Então vamos ignorar esses detalhes e jogar para 50 MB. 10 vezes mais que antes. Que era para ser, né? 10 vezes mais elementos, um vetor que ocupa 10 vezes mais espaço. Aí à direita, a gente tem dois possíveis algoritmos que fazem a mesma coisa. Eles somam os elementos de um vetor. Esse algoritmo de cima tem complexidade O de n de tempo. É aquele algoritmo normal. Você declara uma variável result para guardar o resultado. Aí você percorre o vetor de entrada. Para cada elemento do vetor de entrada, você soma esse elemento na variável acumuladora. E depois retorna a variável acumuladora. Isso dá a soma do vetor inteiro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher a função de soma para rodar. E vou rodar ela em cima daquele vetor já criado de tamanho 1 milhão. Então eu não estou criando um vetor novo. Eu estou pegando esse vetor aqui de 5 megabytes de espaço e mandando a executação, a sum, nesse vetor. Então vou rodar e vamos ver se vai aparecer um pico aqui. Rodou. Apareceu nada, não deu nem para ver. Então, rodar a sum, um vetor de tamanho 1 milhão, a sum pode até ter usado alguma memória, mas não deu para ver não. Perto daqueles 5 megabytes do vetor, não apareceu pico nenhum aqui, não deu para ver nada. Vamos tentar rodar de novo ela, só que agora no vetor de tamanho maior, né? 10 milhões. 10. Vê se está certo. 10 milhões, está certo. Rodar. Apareceu pico nenhum. Não dá para ver também. Então, de 10 milhões, a sum deve ter ocupado alguma memória. Mais tarde a gente fala que na verdade ela ocupou, mas não deu nem para ver. Agora vamos tentar a sum 2. A sum 2, ela também tem complexidade O de n de tempo, mas ela faz um processo diferente para guardar a soma total. Ela declara um vetor auxiliar chamado sums, que começa com zero. Aí a ideia desse vetor auxiliar é a seguinte. Vamos supor que a entrada seja, sei lá, 10, 1, 4, 3. Aí o vetor auxiliar que essa função sum2 cria é assim, ele começa com zero. Como está aqui, né? Ele começa só com um elemento. Aí ela faz um for, passando por todo elemento do vetor de entrada. Para cada elemento do vetor de entrada, ele coloca um elemento a mais no sums. E esse novo elemento do sums é o último elemento que o sums tinha antes, mais o novo elemento do vetor. Então é assim, 0, depois é 10, que é o primeiro elemento do array, depois é o último elemento de sums junto com o novo elemento do vetor, que é o 1. Então agora dá 11. Depois, o último elemento de sums, que é 11, com o novo elemento do vetor, que é 4, deu 15. Depois, por última execução do loop, o último elemento de sums, com o novo elemento do vetor, 18. Aí no final ela retorna o último elemento do vetor sums, que é o 18, que é a resposta, né? Então é um vetorzinho, esse sums aqui é um vetor auxiliar que guarda as somas parciais, né? Por exemplo, 0 é a soma de nada, de nenhum elemento da entrada. 10 é a soma até o 10. 11 é a soma até o 1, que é 10 que 1. 15 é a soma até o 4, 10, 1, 4. E 18 é a soma até o 3, que é 10, 1, 4, 3. Ela faz isso em complexidade linear, né? Porque cada execução do loop
ela só precisa somar o último elemento do sums com o elemento novo do vetor. Então, complexidade de tempo igual sum, linear. Só que ela faz o pecado de criar um vetor auxiliar. Então, quanto maior o vetor de entrada, maior vai ser o vetor auxiliar. E aí ela acaba ocupando memória, porque ela cria um vetor novo. A sum não ocupava memória adicional. Ela só usava o vetor de entrada, que já estava ocupando memória de qualquer jeito. Ela própria não ocupava mais nada, por isso que não aparecia nenhum pico quando eu executava a sum. Mas a sum2, além de usar o vetor de entrada, tranquilo, toda função vai ter que usar mesmo, ela, ela aloca mais memória. Ela cria um vetor novo só para ela. Então vamos tentar executar ela no vetor de tamanho 1 milhão. Milhão. Vamos ver aqui quanto que ela vai ocupar. Vou rodar. Tem um pico aqui, pequenininho, de... Não está mostrando? Aqui. Mais ou menos 10 MB. Esse pico é por causa do vetor de sums, né? O vetor interno que ela fez. Agora vamos ver se eu executar ela no vetor de tamanho 10 milhões. Deixa eu ver se está certo. 10 milhões. Rodar. Super pico aqui deu uns 80 MB. Uns 80 MB. Que é quase 100 MB, vai. Quase, vamos arredondar para 100 MB. É 10 vezes mais que antes. Então a ideia é, quando eu tentei executar com vetor de 1 milhão, ela alocou muita memória, e quando eu executei com vetor de entrada maior ainda, ela alocou mais ainda a memória. Então, por que ela aloca a memória? Porque ela cria um vetor interno para ela. E por que ela aloca mais quando a entrada é maior? Porque a lógica do vetor interno é que o vetor interno fica tão grande quanto a entrada. E, na verdade, o vetor interno fica com um elemento a mais que a entrada. Então, esse pulo de 10 para 100 tem tudo a ver com o vetor interno que ela criou. Enfim, então, em resumo, quando a gente pensa em complexidade de espaço, a gente está tentando ver esse tipo de coisa. A gente está tentando ver quando a função é executada, quando o algoritmo é executado, quanto de memória ele aloca, ele usa, a mais do que já estava na entrada. A entrada a gente não conta, porque a entrada ela já existia, né? Antes de a função ser executada. Então era uma memória que já estava sendo usada de qualquer jeito. Não é culpa do seu algoritmo que essa memória está sendo usada. Ela já estava lá. Agora é culpa do seu algoritmo se ele alocar mais memória além da entrada. Então, no caso da função sum, quando eu executei, não deu para ver pico nenhum no gráfico aqui em cima, porque ela não aloca memória adicional nenhuma além da entrada. Já na sum2, deu para ver um pico pequeno quando a entrada era pequena, um pico grande quando a entrada era grande, porque ela aloca memória adicional à entrada, 10 MB a mais do que a entrada, no caso de uma entrada de 1 milhão de elementos, e 100 MB a mais no caso de uma entrada de 10 milhões de elementos. Então, a grosso modo, que a gente olha é isso. Quanto que um algoritmo aloca de memória além da memória que ele já tem na entrada.